Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Denis William. Nós estamos aqui hoje para dar início ao nosso curso de desenvolvimento de jogos com a Unreal Engine 4 aqui pela NFT. Bom, para quem não me conhece, eu sou professor de Unity, Unreal, desenvolvo jogos em realidade aumentada, aplicativos em realidade virtual e sou diretor de um estúdio também chamado Brainstorm Studio. E sou professor aqui da NFT. Mas sem falar muito sobre mim, vamos dar início ao nosso curso e eu queria falar um pouco sobre o que a gente vai aprender ao longo desse curso. A gente vai criar um jogo de corrida, tá? E esse game de corrida a gente vai utilizar toda a ferramenta da Unity, não, perdão, da Unreal, onde a gente pode trabalhar com os física do veículo, a gente vai trabalhar a suspensão, a gente vai fazer um time attack, que vai ser onde vai funcionar como vai funcionar o nosso jogo, né? Ele vai ser um jogo de corrida do estilo time attack. Bom, sem falar muito mais, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso curso. Vocês podem ver que essa aqui é a tela inicial da Unreal Engine. Essa tela inicial aqui, ela serve para a gente poder criar um novo projeto ou a gente abrir um projeto que a gente já tem aberto, já tem criado. E basicamente é o seguinte, para a gente poder criar um novo projeto, a Unreal já disponibiliza para a gente, deixa eu maximizar que fica melhor, a Unreal já disponibiliza para a gente algumas ferramentas, que é alguns templates, na verdade, né? Se a gente quiser trabalhar com realidade virtual, já tem um template pronto para a gente poder estudar e alterar o que a gente quiser em cima dele. Aí já tem alguns puzzles, já tem rolling, que é com a bola, né? Física de bola. Enfim, tem muita coisa que a gente já pode aprender. E nós temos dois estilos de veículos, dois estilos de template de corrida, que seria o veículo simples ou o Advanced Vehicle, né, que seria um pouco mais avançado. Esse é o seguinte, esse aqui a gente vai trabalhar com ele, porque nosso curso a gente vai abranger suspensão, a gente vai abranger trabalhar com um sistema mais ou menos de rally, usando tudo que tem na Unreal, tá? Então, a gente vai selecionar esse aqui, e aqui em cima vocês podem ver, nós temos Blueprint e nós temos C++, perdão. O que é isso? Cara, Blueprint, se a gente for trabalhar com Blueprint, ele vai funcionar assim. Se eu abro um projeto que ele é no Blueprint, a gente vai ter um editor de script que vai ser arrasta e solta. Exatamente assim, é o que chama Blueprint. Se a gente for trabalhar com a linguagem C++, a gente vai ter os templates que vão ser todos na linguagem de programação C++. E aqui a gente vai trabalhar com o Blueprint. Então, selecione aqui embaixo aonde você vai criar o seu projeto e para qual plataforma ele vai ser. Se a gente colocar aqui, a gente vai ter para mobile, que é tablet ou celular, ou qualquer smartphone, ou se a gente vai fazer para desktop. A gente vai deixar aqui para desktop console, ou para desktop ou para console. E a gente vai deixar aqui também, aqui ó, se a gente deixar essa opção marcada, with Starter Content, ele vai deixar pra gente algumas coisas, um pacote adicional que já vem da própria Unreal, tá? Então nós vamos deixar com isso e vamos marcar já para criar o projeto. Aqui embaixo a gente coloca o nome do projeto e o local onde vai ser criado esse projeto. Se eu quiser colocar esse projeto aqui na pasta de documentos, eu posso criar o projeto na pasta de documentos, ou eu posso criar o projeto em qualquer outro lugar, tudo bem? Eu vou deixar aqui onde está, vou colocar o nome do projeto, e o bacana é que a Unreal ela é em português, tá? Algumas ferramentas dela é em português, para quem não entende nada de inglês, e para quem é basicão no inglês, assim como eu. Então vamos lá, vamos colocar aqui, eu vou colocar o nome, vai ser NFT Racing, não pode ter espaço, Racing. Vai ser o nome do nosso projeto e eu vou clicar em criar projeto. Assim que a gente clicar em criar projeto, ele vai abrir o projeto pra gente, demora alguns segundos, tá? Ele voltou aqui para a área de trabalho e ele vai demorar algum tempinho até começar a abrir novamente a Unreal. Bom, voltamos aqui, já está aberta e essa é a tela inicial da Unreal Engine. Bom, o que a gente pode ver aqui?
Vocês podem olhar e achar tudo bastante estranho, né? Tudo bastante complicado, vários ícones, várias janelas, mas na verdade é que tudo é muito simples e tudo é muito intuitivo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é aprender as teclas de navegação, como navegar em todas as janelas, o layout, tá? É para isso que é a nossa aula de hoje. Então, primeira coisa que eu vou saber é que esse quadrado aqui, ó, essa tela, onde tem a cena do projeto. Aqui tem tudo que eu preciso, tudo que eu arrasto para dentro do projeto, tudo que eu coloco no jogo, na cena, vai estar aqui. Tá? Então vamos supor que eu estou trabalhando no nível do jogo, uma cena diferente, tudo vai estar aqui, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é isso, tá? Então, como que eu faço para navegar dentro disso aqui? Se eu quiser, por exemplo, visualizar o cenário, andar um pouco, eu vou usar as teclas WASD aqui dentro, só que para isso eu preciso segurar com o botão direito do mouse. Então eu vou usar elas aqui, ó, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Vou usar o E para subir, o Q para descer, tudo segurando o botão do direito do mouse, tá? Então eu posso navegar aqui. Se eu aperto Shift, ela para aqui onde eu parei, tá bom? Se eu rolo a bolinha do mouse, eu vou dizer para que ela vá mais rápido ou mais devagar. Ó. Tá bem devagarzinho. Eu vou rolar o scroll lock, né? O scroll, perdão, do mouse e aí eu consigo acelerar ela ou diminuir, beleza? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, como navegar pelo cenário. Então, aqui está bem básico, bem simples. Depois disso, a gente vai ter aqui embaixo essas colunas. Aqui a gente tem os modos, né? O que significa isso aqui? Tudo isso aqui que a gente está vendo. Aqui, se eu quiser adicionar algum objeto que já vem pronto da Unreal, lembra que a gente colocou lá a opção With Start Content? Que aí tem isso aqui tudinho que já vem de lá. Então o que eu vou fazer? Se eu quiser colocar uma esfera, eu posso arrastar para cá e ela vai vir para cá para a cena. Você vai ver que ela já aparece aqui na cena. Aqui, opa, e ela já aparece aqui. Posso arrastar para um lado para o outro, fazer a escala dela. Aqui tá. Se eu quiser retirar isso aqui, ó, e colocar qualquer outra coisa, aqui eu vou ter um peão vazio, vocês vão entender depois o que é isso. Aqui eu vou ter um cubo, se eu quiser colocar um cubo aqui para dentro, eu posso arrastar. Enfim, aqui fica para a gente adicionar alguns objetos, tá bom? Aqui, nesse caso, esse cubo que a gente tem, tudo que está aqui no básico, e que já vem com o Start Content, ele já tem um colisor próprio, tá bom? Então, se o nosso player passar por aqui, ele vai colidir, ou se qualquer outro objeto que tiver um colisor também encostar aqui, ele vai acabar colidindo, tá? Então, tudo isso faz parte, já vem pronto, são os prefabs, os pré-fabricados da Unreal, ok? Bom, aqui a gente tem algumas coisas, aqui nós temos luzes. Existem 4 tipos de luzes diferentes, tá? Vamos colocar uma de cada vez na cena e vocês vão entendendo mais ou menos como elas funcionam, tá bom? Se a gente arrastar aqui uma luz direcional para a cena, você vai ver que deu um choque aqui gigantesco. Por quê? Essa luz ela funciona como se fosse um sol. Então, se eu mexer na rotação dela, você vai ver que todo o cenário vai mexer com a cena, com a sombra. Então, ela funciona como se fosse um sol. Eu vou deletar ela aqui. Vamos colocar um outro tipo de luz. Aqui dentro, ó, nessa aba, colocando aqui, voltando aqui só um instante, dentro dessa aba aqui, a gente tem os objetos que a gente vai colocar e eu vou mostrando objeto por objeto para vocês, mas aqui desse lado a gente tem alguns componentes desse objeto. Aqui a gente tem o rendering, que é para saber se ele está visível ou não na cena. A gente tem o light shaft, porque isso aqui faz parte do sistema de luz, tá? Se for um outro objeto, se eu arrastar um cubo aqui para dentro, por exemplo, aqui, esfera, ela não vai ter. Cada um vai ter suas próprias propriedades, né? Deixa eu deletar aqui a esfera. Cadê a luz? Vou selecionar aqui a luz. E aqui nós temos ela para poder mexer. Então, temos as propriedades, a matriz do Bloom. Eu tenho, enfim, várias outras coisas que a gente vai poder mexer, mas por enquanto vamos só trabalhar aqui para a gente conhecer os objetos, tá bom? Eu só falei aqui para a gente ver as propriedades que tem cada objeto, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou deletar essa luz, esse tipo de iluminação. Vamos tirar aqui.
deleta. Vamos aqui nas luzes. Aqui nós temos um outro tipo de luz. Essa luz aqui, ó, ela é um ponto de luz. É o point light. Vocês vão ver que ela funciona ali como se fosse uma lâmpada, né? Ela tem um pontinho de luz e a gente tem um range dela aqui, que é o espaço onde ela vai mostrar a luz. Se eu diminuir esse range dela, ele vai diminuindo a... Se eu for diminuindo a escala dela, perdão, a escala do range, ele vai diminuindo a área que essa luz vai mostrar, entendeu? Então, se eu deixar ela bem pequenininha lá, a gente vai saber que essa luz só vai pegar bem naquele ângulo. Se eu deixar ela do jeito que ela está aqui, ele vai funcionar exatamente assim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Tá bom? Vamos agora para o próximo. Deixa eu deletar essa luz aqui também. Vai embora. Aqui nós temos o Rect Light, que ele vai funcionar quase do mesmo jeito. Eu estou falando assim, gente, da linguagem mais simples, tá? Como vai funcionar na cena. Para esse projeto a gente vai usar apenas uma lâmpada direcional, apenas uma luz direcional que vai ser do sol, mais nada. Enfim, vamos pular aqui para o cinemático. Aqui nós temos um camera rig, que significa isso aqui, ó. É como se fosse um pivô da câmera, tá bom? Se eu der um play aqui, vocês vão ver como é que a câmera vai funcionar. Só um instante. A câmera segue o objeto, tá vendo? Ele tá rodando aqui porque tá dando conflito com o meu joystick. Tá conectado no PC. Então, a câmera segue o objeto por conta desse rig aqui, beleza? Aqui nós temos alguns efeitos visuais. Se eu quiser colocar um pós-processamento na cena, eu posso arrastar, só que a gente vai ter que trabalhar isso aqui. Lá pra frente a gente começa a ver isso, tá? Geometria, aqui a gente tem outras coisas. Eu posso ter uma escala linear aqui, que ela pode inclusive até ser alterada. Eu posso ter uma escada curva, por exemplo, para a gente fazer Tudo isso aqui não é para que vai ficar na cena, eu vou usar essa escada, não. Aqui a gente vai usar para prototipar o projeto. Quando a gente começa a criar uma cena, a gente precisa fazer um protótipo dela antes, para ver como é que ela vai ficar, né? Não vamos chegar na doida fazendo os modelos. Só que tem um detalhe. Aqui quando a gente vai em Basic, no básico, a gente tem colisão em tudo. Mas quando a gente vem aqui, ó, cadê geometria? A gente vai ver que eles não têm o colisor, tá? A gente teria que adicionar, beleza? Então tudo aqui dentro a gente teria que adicionar um colisor para ficar certinho. Deixa eu abrir aqui um pouco. A gente pode mexer na escala e tudo mais. Então, deixa eu deletar. E outra coisa legal é o seguinte, ó, se a gente mexe aqui, eu ensinei para vocês como navegar pelo cenário. Aqui em cima, vamos esquecer um pouco esse menu agora, nós vamos aqui para esse menu, e aqui em cima nós temos as opções de transformar o objeto. Por exemplo, eu posso mexer com a rotação do objeto, ou perdão, com a posição do objeto, em todos os eixos, eixo X, eixo Z, eixo Y, eu posso mexer em tudo. Eu posso mexer com a rotação do objeto em todos os eixos, então eu seleciono aqui a tecla e também tem um atalho no teclado, tá? Então W, E, R e aí por diante, vamos lá. Pegamos aqui, eu posso mexer com a rotação e também posso mexer com a escala do objeto. Se eu clico no quadrado no centro, ele vai aumentar em geral o objeto. Mas se eu faço, opa, seleciono aqui. Mas se eu faço essa mesma escala, esse mesmo movimento, pegando em cada eixo, ele vai aumentar o eixo individualmente, tá vendo? Então eu consigo mexer no objeto e deixar ele na cena na posição que eu preciso. Olha lá, vamos diminuir um pouco. Enfim, aqui a gente pode mexer à vontade no objeto, tá bom? A gente tem todo já o esquema feito para poder facilitar a nossa vida, né? Então, o atalho no teclado ajuda muito e tudo mais. Aqui embaixo, nós vamos para outra parte aqui do layout, que é essa parte aqui onde fica o objeto, onde ficam os objetos, os arquivos que você tem no projeto. Então tudo aqui já tem os blueprints prontos, que já vieram do próprio Unreal, do sistema. Aqui nós temos aqui, ó,
Aqui nós temos o Started Content, que é aquele conteúdo que eu te falei, tem áudio, tem blueprint, tem maps, que são as cenas. Aqui nós temos alguns sons, texturas para o joystick, tudo mais, enfim, nós temos tudo que a gente arrastar. Então, tudo que a gente importar para um projeto, ele vai vir aqui para dentro. Então, se eu importar aqui, por exemplo, Denis, eu quero botar uma textura no material, então a gente vai lá, importa essa textura, importa esse material e joga tudo aqui para dentro, tá? Tudo vai ficar aqui. Então, é bom que a gente tenha pastas, a gente faça uma organização legal, porque todo o nosso projeto vai ficar aqui e daqui a gente joga para a cena. Agora tem um detalhe, tudo que está aqui nessa cena, esse objeto, qualquer outra coisa, além de ter os seus detalhes aqui, ele vai ter aqui em cima, onde ele está na cena, tudo que está na cena, vai ter uma lista, ó. Esse é o nome da cena, então dentro da cena tem tudo isso aqui, ó. Aqui está bem divididinho, então a geometria da arena, que é tudo que está aqui dentro da arena. Aqui nós temos, aqui ó, fechou a geometria, tem o lighting, que tem todas as lâmpadas. Se eu desmarcar nesse olhinho aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar desativado, perdão. Aqui nós temos o Render FX, né, onde nós temos aqui a esfera de colisão, um Atmospheric Fog, que seria é uma nuvem, né? Nuvem não, na verdade é uma neblina, né? Que é o fog, olha lá, você vai ver que no céu ele muda, né? E aqui dentro nós temos as propriedades dele, ó. Opa. Aqui nós temos todas as propriedades dele, tem um multiplicador de sol, ó lá, posso deixar o sol bem esticado, tem um multiplicador de névoa, que vai deixar aquela névoa bem, a densidade dele, ó, vai ficar bem grosso. Eu posso fazer, enfim, a gente pode mexer em tudo que a gente quiser aqui. Ó, escala de altitude, em tudo que a gente quiser a gente pode mexer e deixando como a gente quer. Aqui a gente vai passar um pouco, dá uma olhada aqui. Enfim, aqui nós matamos essa parte do layout, tá? Aqui nós temos outras ferramentas aqui desse lado que a gente vai começar a ver. Aqui, por exemplo, em pintura, isso aqui vai servir para a gente criar um terreno e aí poder pintar o terreno, tá? A gente vai aprender isso lá pra frente um pouco, onde a gente começa a trabalhar com o cenário, deixar o cenário bonito, tal, se a gente for mexer alguma coisa. Aqui vocês podem ver que já tem um cenário pronto, tá? Tem um cenário basicamente pronto. E a gente vai trabalhar com basicamente esse cenário aqui. A gente vai mudar pouca coisa mesmo, não vai ter todo aquela frescura, aquele capricho em tudo. Porque o que acontece? A gente vai trabalhar com um game praticamente de rally, né? A gente vai usar essa suspensão desse carro, que é um carro já 4x4, pronto para isso, e a gente vai usar a suspensão dele em um terreno assim, tá? Então o cenário vai ser basicamente esse, a gente vai ter ali a pista de loop, a gente vai ter a pista de ramping, e tudo isso a gente vai utilizar nesse projeto. Nós vamos fazer uma HUD pronta para esse projeto. E o que é uma HUD? A HUD seria todos os objetos 2D que tem aqui na cena, tá? Quando a gente vê uma barra de velocidade, uma barra de life, tudo isso faz parte da HUD, da HUD do projeto. E nós vamos fazer tudo isso aqui para esse projeto, para esse carrinho. Vai ser um projeto bem bacana mesmo, onde a gente vai começar a descobrir um pouco mais sobre essa engine maravilhosa. Bom, aqui em cima o que a gente tem? Se a gente quiser salvar uma cena, a gente clica aqui e salva a cena, um mapa, né? Eu fiz algumas pequenas alterações durante esse período, eu mexi só no fog, coloquei um objeto ali, tirei. Resumidamente ficou a mesma coisa. Mas, quando eu clico em salvar, ele vai atualizar porque eu fiz algumas alterações, tá? Isso é normal. Aqui nós temos o controle de origem, não vou mexer com isso agora, a gente não vai aprender isso agora. E se eu clicar aqui em reproduzir, se eu der um play aqui em reproduzir, ele vai reproduzir o jogo. Aqui é onde tudo inicia. Quando eu clicar na tela, vocês vão ver que o jogo que o carrinho vai começar a rodar. Isso é, como eu disse, é porque eu estou com o joystick conectado e ele não está configurado ainda. Então ele vai começar a rodar. Olha lá, ele vai ficar com
com toda a configuração pronta para esse joystick. Tá? Errado, né? Na verdade, ele não é pronto para o joystick, então por isso está dando esse problema. Mas se a gente conseguisse chegar ali um pouco, não dá. Eu queria chegar ali perto para que vocês pudessem ver como a física desse carro é boa. Olha, dá uma olhada na suspensão do carro lá. Ó. É o que a gente vai usar. Deixa eu ver aqui. Viu? Dá pra gente ter uma noção básica de como funciona a suspensão, a física desse carro, olhando por aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. A gente tem tudo isso. Deixa eu tirar aqui. Para sair a gente aperta o Escape. E aí a gente já consegue sair, tá bom? Aqui em cima a gente tem para iniciar. Isso aqui já é o seguinte. Aqui a gente começa a construir o projeto, a gente dá um build no projeto a partir daqui, tá bom? Então a gente não vai precisar ficar fazendo isso aqui o tempo todo, a gente vai criar, reproduz, vê como é que tá ficando o projeto, faz todos os testes e depois a gente vem para cá, tá? E quando a gente cria algum script, algum blueprint, aí vai ter algumas telas que a gente pode usar para poder alterar, tá? Que é a tela de edição do blueprint. Tá bom? Isso a gente vai aprender depois, eu não vou abrir agora porque senão a gente vai acabar atropelando a nossa aula. Essa primeira aula é bem simples, é para a gente poder aprender a navegar sobre o objeto, sobre a engine, sabendo como são as teclas de navegação, onde a gente vai chegar para encontrar nossos objetos, tá? Tudo que a gente precisa saber do básico agora, para antes da gente começar o projeto então de fato, beleza? Então, essa foi a nossa primeira aula, eu espero vocês na próxima. Vamos dar continuidade nesse projeto. E é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e valeu!